essa parte do empreendedorismo, de empreender e ser empresário, não é para todo mundo. Tem também um empreendimento, porque senão vocês não teriam funcionários, Sim, né? exato. Tem como empreender dentro de uma empresa? Tem como empreender dentro de uma empresa. Isso aqui é muito interessante isso que você perguntou, Juba. Por quê? Porque quando você começa a estudar um pouco lá atrás, você vê que a revolução industrial que trouxe o CLT. Porque antigamente não existia carteira registrada. Carteira registrada é novo. Né? Não é 500 anos que existe carteira registrada, é algo que é novo. Então as pessoas elas estão sendo doutrinadas na escola para que elas sejam funcionários. Então por isso que é tão difícil empreender. E isso que você falou sobre o medo. O medo ele é muito interessante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente no meu business, elas têm medo de empreender. Assim como, cara, a maioria, 99% das pessoas elas entram com medo, assim como eu também entrei. Só que o teu medo de perder, ele nunca pode ser maior do que a tua vontade de vencer. Se o teu medo de perder for maior do que a vontade que você tem de vencer, de realizar os teus sonhos, você não vai conseguir avançar. Por quê? Porque no meio desse caminho do empreendedorismo, principalmente, você vai encontrar muita dificuldade. Você vai encontrar muito, até por quê? Porque nós somos treinados na escola a vida inteira sobre ser funcionário, sobre ser um bom funcionário, né? Qual pessoa que você conhece que saiu de uma faculdade aprendendo vendas? Ele não aprendeu isso. As pessoas fazem faculdade de administração para aprender a administrar a empresa dos outros, não a sua própria empresa. Verdade. Né? Então, isso são coisas que a gente vê que estão sendo ensinadas por quê? Porque a Revolução Industrial, para você ter uma noção, ela trouxe isso porque tinha uma demanda muito grande, né, de pessoas que precisavam para funcionar. O cara abria uma fábrica gigante, ele precisava de pessoas. E a Revolução Industrial, ela trouxe isso. Então, quando você vê isso aí, historicamente, é bom estudar isso porque você vai entendendo de onde que sai. Porque antigamente as pessoas plantavam e colhiam. Então, vamos dizer assim, que todas as pessoas, ou praticamente a maioria, era ao contrário, eles eram empresários. Porque a pessoa plantava ali no seu terreno e elas faziam troca. Pô, eu te dou um quilo de milho e você me dá uma parte. Então, eles já tinham essa veia empreendedora. Com a Revolução Industrial, isso foi mudando. Então, até o ensino teve que se adaptar para treinar as pessoas para elas serem funcionárias. Então, para você ver a dificuldade. Por que você vê que pessoas, por exemplo, uma pessoa que já tem uma condição financeira um pouquinho maior e ela veio de uma família empreendedora, ela tem uma tendência muito maior de ser empreendedor e dar certo. Sabe por quê? Porque ela está sendo treinada para isso, pela sua família, a modelagem, a forma de criação. É verdade. Eu que vim de baixo, eu nunca tive isso. Então eu fui treinado pela minha professora, né? Que infelizmente a educação no Brasil não é valorizada, então um professor que ganha lá um salário pequeno ainda, então, cara, é muito difícil, então a minha mentalidade, ela estava pronta para mim ser um funcionário, só que dentro de mim crescia algo que eu falava, cara, se eu for apenas um funcionário, se eu for apenas uma pessoa que ganha isso, eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Eu tenho o sonho de viajar o mundo inteiro, eu tenho o sonho, sim, falando financeiramente, né? Não tem problema falar de dinheiro. As pessoas têm muito preconceito com dinheiro, mas eu tinha sonho de viver o que eu vivo hoje, de morar numa mansão, de ter um carrão, de dar um sustento para minha família, o top, ter a melhor condição dessa terra. Então, só que isso não tem como ser assim sendo funcionário. Ou é uma parcela muito pequena. Quando você vê a estatística no Brasil, cara, 90% dos brasileiros, até mais de 90%, nós vamos trazer 90% dos brasileiros ganham até 8 mil reais. Já imaginou? 1% dos brasileiros, apenas 1% da população brasileira ganha acima de 17 mil reais por mês. Nossa. Então, olha só, 1% da população ganha acima de 17 mil reais por mês. E as pessoas que ganham acima de 17 mil reais por mês sabem que, pô, a partir daí você consegue realizar sonhos, andar com carros legais, dar uma condição top para sua família, colocar teu filho na melhor escola possível, tem que fazer parte do 1%. Só que quem são esses 1%? Não é um funcionário.
Ou pode existir um funcionário, mas pensa, ele corre um risco muito grande de algum momento não ser mais funcionário. E para ele conseguir um outro pagamento de 17 mil reais por mês, não é do dia para a noite. Então, assim, são essas coisas. Você tocou num assunto muito sério. As pessoas não empreendem hoje, Juba, por causa do medo. Do medo. Do medo, porque elas têm medo de perder. Mas o Rick Chester, ele fala uma frase que é muito legal, né? E eu estava ouvindo hoje... inclusive, uma frase dele, e ele fala, cara, o medo de empreender, ele vai correr um risco, sabe por quê? Porque não é certo que você vai empreender e vai dar certo. Só que se você não empreendeu, você já deu errado. Você tá entendendo? Cara, você empreender não tem nada que te garante. Você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Tem, né? Exatamente, você não tem garantia nenhuma que dá certo, mas você não empreender, você já deu errado. Você tá entendendo? Então, assim, é isso.